Check-up no rádio com o médico geriatra Belísio Neto. Bom dia, Belísio. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos que estão aqui no estúdio. Bom dia a todos os internautas. Uma satisfação imensa participar desse quadro Check-up no rádio. O nosso tema de hoje é o seguinte: o geriatra, quando procurar? Bom, o geriatra é aquele médico que as pessoas, depois de uma certa idade, tem como seu médico, né? Ele é aquele médico que você pode dizer é meu médico. Que ele tem um acompanhamento, ele faz um acompanhamento, eu diria, integral da saúde. Não acompanha só um órgão, não acompanha só uma doença, não. Ele acompanha o indivíduo a partir de uma certa idade, geralmente a partir de 50 anos, mas muito mais frequentemente depois de 60, 70 anos. Então é aquele médico, para você dizer que é o médico que ele acompanha. Quando é que a gente deve procurar o geriatra? Tem parâmetros de idade, né? As pessoas perguntam muito com qual idade a gente deve ir à consulta do geriatra, procurar um serviço de geriatria. Em média, Marcos, 50 anos, né? A idade que a mulher está naquela transição menopausal. Ela tem é um marco importante do envelhecimento feminino, é a menopausa. O idoso também do sexo masculino, nessa faixa de 45, 50 anos, é a época dele fazer o exame da próstata e aí começar a se aproximar mais dos serviços de saúde, a começar a planejar uma vida mais saudável, mais ativa, porque ele precisa plantar bons hábitos para que ele possa colher saúde no futuro. E é nessa hora que a gente tem que entender que quando mais jovem, o nosso organismo, ele sozinho, ele na maioria das vezes se recupera de doenças. O nosso organismo, ele tem uma capacidade de se defender muito melhor do que a partir dos 50 anos. A partir dos 50 anos, nós somos muito mais responsáveis por nossa saúde do que o próprio organismo. Então, você tem que tomar uma decisão que a partir de agora quem vai fazer por onde ter saúde não é mais só o médico, não é mais só a atividade física, não é mais só isso ou aquilo. Você tem que tomar uma decisão. E não é só de ir para o médico fazer uns exames de sangue e achar que está tudo bem. Não. Mudar hábitos, mudar o sedentarismo, mudar hábitos de tabagismo, de álcool, hábitos de estresse, hábitos de sono, hábitos de alimentação, hábitos de sociabilidade. Você tem que se socializar melhor, tem que começar a pensar nisso, né? Então começa a partir do indivíduo. Ele tem que estar disposto a partir de agora seguir uma rotina mais saudável. Não adianta, como eu disse, só ir e fazer os exames. Os exames, eles fazem parte dessa preparação, né? De uma longevidade com saúde. A gente viu que as pessoas estão vivendo mais. Então, é começar a repensar como é que eu vou colocar em prática isso que é necessário. Então, a ida ao geriatra requer isso. Isso requer também uma certa experiência do profissional. O profissional também ele tem que ter ideia de que da nossa realidade, da realidade do paciente, do que é possível agora, do que é possível no futuro, do que é viável. Ele tem que ter uma ideia de gerenciamento de saúde, de gerenciar esse indivíduo nos próximos anos. Não é só passar remédio, pedir exames, não. É também avaliar bem esse paciente. Ver histórico dele de câncer, ver histórico dele de traumas, fazer aprofundar melhor sobre aspectos emocionais. Hoje nós vivemos uma época de muito estresse, muita ansiedade, muitos transtornos depressivos, muitos transtornos diversos, né? Então tem que adentrar nessa parte mental, identificar quais são os desejos do paciente, como é que ele se imagina quando ele tiver com 80 anos, como é que ele pretende chegar aos 90 anos. Ele pretende chegar dessa forma, daquela. Então tem que dar uma avaliada e sim pedir, fazer alguns testes, ver como é que está o basal dele ali,
fazer para daqui a algum tempo a gente refazer e ver se teve alguma perda. Teste seja na mobilidade, seja na memória, teste seja nas áreas das emoções, na rede de suporte social, ver se ele está seguindo, ver se ele tem realmente uma reserva funcional, uma reserva mental, uma reserva social boa para que ele possa usufruir disso ao longo do tempo. Então, eu diria que aos 50 anos a gente começa a ter ser responsável pelo nosso destino na saúde, e procurar um médico da sua confiança faz parte disso. Repensar hábitos, repensar objetivos, desejos de como é que você quer viver aí mais 20, 30 anos de sua vida. É um bom começo. Não é só check-up de pedir exames, na verdade é uma avaliação bem mais ampla, bem mais integrada nesse sentido. Então essa é a parte da geriatria preventiva, quando procurar para planejar um envelhecimento com saúde. Tem aquela parte que é a mais comum, do tratamento das doenças comuns da terceira idade, né? O diferencial é que a gente procura um geriatra quando é idoso, tem muita morbidade, quando tem doenças que são relacionadas ao envelhecimento, por exemplo, demência de Alzheimer é a rotina do dia a dia, mas quando ele não só tem, geralmente, aquela doença, ele tem outras comorbidades, ele tem o processo de envelhecimento andando ali com ele, então ele precisa ter uma avaliação, uma abordagem mais integrada, né, eu diria, não só do ponto de vista de órgãos e sistemas, mas do ponto de vista também integrada, muitas vezes com outros profissionais. É um paciente que já vem acompanhado pelo cardiologista, ele já é acompanhado pelo neurologista ou é acompanhado pelo psiquiatra, e a gente tem que ter essa integração. Nenhum anula o outro. A gente vê exatamente essa integração, acompanhar esse indivíduo, tratar doenças que são comuns na terceira idade, osteoporose, artrose, os problemas de equilíbrio, tontura, os problemas na memória, depressão, alterações relacionadas à perda de força, massa muscular. Então, é nesse perfil de paciente que tem doenças relacionadas ao envelhecimento. E tem aqueles mais dependentes, aqueles mais vulneráveis, assim vamos dizer, que são os frágeis. São os idosos que têm um envelhecimento mais deletério, mais, eu diria, mais negativo, assim vamos dizer. Aqueles pacientes que são multimórbidos, têm várias comorbidades, usam vários medicamentos, têm dependências diversas, dependências para muitas vezes atividades básicas como tomar banho, tem dependências muitas vezes cognitivas para tomar medicamentos, para gerenciar a própria vida, e esses pacientes são afetados por diversas doenças ou por diversas perdas, como eu falei, mentais, perdas funcionais, muitas vezes perdas sociais, familiares, e assim por dentro. A gente também vê essa parte de gerenciamento sociofamiliar, com o cuidador, com quem é aquela rede de apoio. Então tem esse perfil que quer envelhecer, quer ter longevidade com qualidade, e aí a gente planeja. Tem esse perfil que tem aquelas doenças relacionadas ao envelhecimento, a hipertensão, diabetes, e ele precisa ter um acompanhamento integrado, né? Integral e integrado, global. Precisa ser acompanhado. É aquele que você vai dizer, o meu médico que de referência, ele quem gerencia, ele quem entra em contato com outros profissionais, ele é quem debate, é aquela pessoa da minha confiança, tem esse perfil. E aquele que é multimórbido, muito doente, já vulnerável, muito idoso, 100, 90 e pouco. Não estou dizendo que todo mundo que tem essa idade é muito dependente, não, mas é aquela pessoa que precisa de cuidados mais intensivos, já que é bem dependente. Agora, como é a consulta com o geriatra? Bom, Marcos, como a gente falou, integral, né? Então a gente avalia, a gente tem um instrumento que aplicamos na geriatria, inclusive vai ser a nossa aula agora na universidade. Assim que eu sair daqui, os alunos vão ter essa aula de avaliação geriátrica ampla, né? Então, o que é isso? Você faz uma entrevista normal com o paciente, né? Anamnese, exame físico, pede exames muitas vezes, mas a gente aplica um instrumento que vai
melhorar a acurácia do diagnóstico. Você vai conseguir diagnosticar melhor as doenças. Você vai conseguir extrair doenças que muitas vezes são a causa daquele sintoma dele, que ele não disse na consulta nada relacionado àquela doença. Vou dar um exemplo. Perda de apetite em paciente idoso tem várias causas. E muitas vezes eles acham que é só fazer um suplemento alimentar, que é alguma coisa no esôfago, que está, eles dizem, estreitado. Mas pode ser de uma depressão. E se a gente não fizer um questionário ativamente, perguntar sobre a saúde emocional dele, a gente não consegue dar esse diagnóstico. Então, a consulta passa, dessa forma. O paciente ele vem e a gente avalia vários domínios. Pega a queixa dele, o motivo que ele veio, mas a gente também faz uma avaliação, por exemplo, faz uma escala de depressão geriátrica. A gente aplica ativamente. Se der negativo, ótimo, faz uma avaliação da memória. A gente testa o equilíbrio dele, faz uma avaliação de marcha, um teste de equilíbrio. A gente vê a força dele, tem um dinamômetro. A nossa consulta, a gente também faz um eletrocardiograma, a gente tem várias escalas, testes que a gente aplica para exatamente pegar aquilo que pode colocar a vida dele em risco. Muitos deles nem tem noção de que ele pode cair, quebrar, e você prevenir uma queda, você identificar um problema de equilíbrio, identificar uma osteoporose, você está salvando a vida dele. A gente vê muito essa questão de prevenção de infarto. Você tem que fazer, tomar um remédio, controlar a pressão, mas uma queda também mata tão quanto. E uma avaliação do equilíbrio assim, você pode, a avaliação de um remédio que pode estar dando essa queda, pode salvar a vida desse paciente, pode salvar ele inclusive de uma incapacidade, ele ficar mais ativo por mais tempo. Então a consulta ela é dessa forma. Eles passam por essa avaliação de funcionalidade, do que é que ele é capaz de fazer, se ele ainda consegue, se ele é independente, qual é o grau de dependência dele, onde é que são as dependências, a avaliação mental. A gente avalia também a questão sociofamiliar, a rede de apoio, quem é que pode ser contactado, quem é o cuidador, como é que o cuidador vive, se tem sobrecarga de cuidado, além de avaliar medicações. A gente faz o teste da sacola, ele traz as medicações, a gente avalia, não é para desconfiar que eles estão tomando ou não medicamento, é mais porque o idoso é muito vulnerável a reações adversas e às vezes ele se atrapalha, qualquer pessoa está suscetível a atrapalhar, e nem todo mundo tem alguém que dê o medicamento certinho. Então a gente avalia também as interações, os riscos dessas medicações, porque às vezes tem 3, 4 colegas que acompanham esse paciente e não se comunicam. Então a gente tem essa função de avaliar essas medicações, de entrar em contato muitas vezes com colegas, se é possível a gente minimizar o risco de algum remédio que possa estar sendo responsável por aquele sintoma que ele vem. Então assim, a gente tenta ver de maneira integral, desde o eletro, passando por teste de equilíbrio. Recentemente a gente adquiriu um aparelho de ultrassom ultraportátil, a gente também já ajuda bastante, não é que eu faço ultrassom não, mas ele agrega valor à consulta, alguma coisa que eu dê para ver ali, eu já peço ultrassom, o exame, seja ultrassom, a tomografia, a partir daquele exame. Dá, por exemplo, para a gente ver uma placa de ateroma numa artéria do pescoço, e aí você ter uma ideia de como é que que esse paciente tem uma doença chamada aterosclerose. Dá para a gente ver algumas coisas que podem ajudar na consulta. Então essa consulta ela é integral, isso eu não estou valorizando minha consulta não, eu estou dizendo que a consulta do geriatra, onde quer que você vá, ele vai avaliar vários domínios, vai avaliar sua cognição, ele vai avaliar seu humor, ele vai avaliar os medicamentos que você toma, ele vai avaliar sua mobilidade, ele vai avaliar seus desejos, ele vai avaliar sua rede social, sua rede de apoio, sua família. Ele vai fazer perguntas muitas vezes que não tem nada a ver com o que você veio, com o que você vai para a consulta. Vai por causa de uma dor, mas ele vai perguntar se você tomou vacina para pneumonia, para gripe. Então esse é mais ou menos o roteiro de uma consulta com geriatra, seja na parte preventiva, seja na parte de tratamento ou na parte de manejo, de gerenciamento de pacientes com alta carga de dependência. E como é que é a frequência, o acompanhamento no geriatra? Boa pergunta. Eles me perguntam sempre isso aí.
Depende muito do paciente, não da idade. Depende muito do perfil de paciente, da funcionalidade, do grau de dependência. Tem pacientes mais jovens, por exemplo, que não tem nenhuma comorbidade, ele está ali só para a gente acompanhar e colocar em prática um plano de envelhecimento, de longevidade com saúde. A gente às vezes vê a cada 2 anos, tem paciente que a gente vê anualmente, mas uma frequência média assim, de pacientes, que é o carro-chefe, a grande quantidade dos pacientes são esses que têm várias comorbidades, depois de 70 anos, semestral. Tem pacientes que eu preciso ver com 3 meses, tem pacientes que eu preciso ver com 6 meses, tem pacientes que eu preciso ver com 1 ano, mas esse acompanhamento precisa ser periódico, né? Precisa ter regularidade, porque esse plano, essa avaliação, ela coloca também metas a médio prazo, a longo prazo. Então a gente precisa reavaliar esse paciente para saber onde é que ele está, se aquilo que a gente propôs fez efeito, tá tendo resultado, mudar a estratégia ou permanecer. Então assim, uma média de 6 meses, geralmente, pessoa com 80 anos, passar mais de 6 meses sem ir a um médico, mais de 1 ano sem ir a um médico, é uma coisa que não é das melhores atitudes. Então tem caso e caso, né? Caso e caso, uma média de 6 meses, semestralmente e anualmente, é uma frequência adequada para ir. Doutor Belísio, obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, Marcos. Pedir apenas para nossos ouvintes, nossos internautas seguirem nossas redes sociais. No YouTube, Dr. Belísio Geriatra. Lá tem todos os nossos vídeos das entrevistas, de outros locais que a gente também faz vídeos. No nosso Instagram, Dr. Belísio Geriatra também. No Facebook, Dr. Belísio Geriatra. E agora no canal, um canal de WhatsApp. Você pode seguir o canal através do número 84, é o DDD, né? 99687 8877. 99687 8877. E lá você acompanha a divulgação dos nossos conteúdos no canal do WhatsApp. 8h04, confirmando